Olá, sou a Mariana Scheiber, atual presidente da Liga Acadêmica de Oncologia. Nós estamos aqui hoje no Congresso Internacional de Tecnologia na Educação para falar um pouquinho sobre reconstrução mamária. Estou aqui com os meus parceiros da Liga, a Esther e a Thaís, e o Dr. Caio. Olá, eu sou a Esther, atual vice-presidente da LAO. Eu sou a Thaís e faço parte da diretoria científica da LAO também. Olá, sou Caio Saito, eu sou preceptor da Liga de Oncologia. Queria agradecer o convite aqui da Liga para estar dando essa aula para vocês aqui no CIT. O tema que a gente escolheu foi reconstrução mamária, tá? Então, eu sou médico, mastologista pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer em São Paulo. Sou cirurgião geral pelo Hospital do Rossio em Curitiba. Sou médico responsável pelos departamentos de mastologia e reconstrução mamária no Centro de Tratamento Oncológico de Araçatuba. E sou professor na graduação de medicina e preceptor da LAO, como eu já disse, tá? Então, vamos fazer essa discussão aqui sobre reconstrução mamária, um tema bem relevante e que eu e a Liga escolhemos em conjunto para estar ministrando para vocês. Bom, vamos lá. Então, antigamente, as pacientes que tinham diagnóstico de câncer de mama ficavam após o tratamento com esse aspecto, né? Então, pós-mastectomia principalmente, a gente vê que causava uma deformidade muito grande na paciente, né? E muitas delas se consideravam mutiladas, né? E com o passar do tempo foi se entendendo a importância de devolver uma nova mama para a paciente, né? Para impactar de forma positiva na autoestima delas, né? E na qualidade de vida. E a partir desse princípio, então, começaram a se desenvolver técnicas de reconstrução mamária, né? Para devolver uma nova mama para a paciente. O Ministério da Saúde entendeu isso, tá? E existe hoje uma lei, né, a Lei da Reconstrução Mamária, de número 12.802, de 22 de novembro de 2012, que garante, né, o direito da cirurgia reparadora das mamas para pacientes que passaram por tratamento de câncer de mama e foram submetidas à mastectomia, que é a retirada da mama, né? Ainda assim, após 2012, percebeu-se que nem todas as pacientes estavam tendo acesso a esse tipo de serviço, né, que é bem restrito a alguns centros de alta complexidade, né? Então muitas pacientes por vezes não conseguiam ter acesso à cirurgia. E no ano passado, em 3 de fevereiro de 2023, houve uma nova portaria do Ministério da Saúde para ampliar o acesso das pacientes a esse tipo de reconstrução mamária. E foi aí então que alguns pactos foram firmados para que mais pacientes tenham acesso a esse tipo de reconstrução mamária via SUS, tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Eu considero a reconstrução mamária uma etapa do tratamento, tá? Então, assim como a quimioterapia, radioterapia, cirurgia oncológica são importantes para o tratamento do câncer de mama, a reconstrução da mama, que é uma cirurgia reparadora, ela faz parte do tratamento. Eu sempre falo isso para o paciente. Por quê? Porque depois que a paciente é submetida à mastectomia, ela perde um pouco da confiança. A gente sabe que a paciente tem a questão da feminilidade em relação à mama. Então, quando a gente faz a reconstrução da mama e devolve essa mama para a paciente se sente mais confiante, se sente mais feliz, se sente mais mulher, né? Então, a gente tem visto cada vez mais um impacto psicológico positivo nas pacientes que se submetem a esse tipo de cirurgia, tá? É importante ressaltar aqui que ela é uma cirurgia reparadora e não estética. Então, pelo fato da paciente ter sido submetida a mastectomia, a gente tem algumas limitações técnicas que quando a paciente vai para uma cirurgia estética de mama, ela não tem. Uma delas, a perda de pele, radioterapia, fibrose e retração cicatricial. Então, são vários fatores que a gente não consegue, infelizmente, ter um resultado 100% como numa cirurgia numa mão que nunca foi mexida ou que nunca foi submetida a mastectomia. Então, assim, é uma cirurgia muito boa, fica muito melhor do que mastectomizada, mas é uma cirurgia perfeita, tá? Isso aí a gente tem que entender, tá? Nunca vai ser uma mama igual era antes. Vai melhorar muito, vai ficar muito bonita, mas não vai ficar igual como era antes. Existem duas modalidades de reconstrução mamária em relação ao tempo, que é a reconstrução imediata, que a gente faz ela na hora que o tumor já é retirado. Sempre que possível a gente opta por esse tipo de reconstrução. E a tardia, em que a paciente finaliza o tratamento, né, faz o que tem que fazer, químio, rádio, a gente espera um tempo ali, a média de 1 ou 2 anos, que é o tempo maior de recidiva, e aí submete a paciente à reconstrução tardia, caso não tenha recidiva, caso evolua tudo bem, tá? Frente a modalidades de reconstrução mamária, a gente tem algumas opções para fazer esse tipo de serviço.
Uma delas, a mais conhecida e a clássica, que é através das próteses silicone, né? Todo mundo conhece. A gente tem as próteses expansoras de tecido, que eu vou mostrar um pouco mais para frente o que é. Retalhos autólogos, que a gente tem aí como carro-chefe o grande dorsal, que acho que é o mais utilizado, mas a gente também tem o TRAN e tem o retalho microcirúrgico, que é o retalho DIEP, que a gente fala, né? E a gente tem também a lipoenxertia, que é quando a gente usa o gordura, né, da própria paciente para preenchimento de deformidades ou até dar um pouco de volume na mão, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Começando então pela mais utilizada, que é a reconstrução mamária com prótese silicone, tá? A primeira coisa que eu queria falar aqui é que o silicone ele não é uma coisa que o corpo produz, né? Isso é muito óbvio, a gente não produz silicone. Então, querendo ou não, a prótese é um corpo estranho, tá? Então, vai ter processo inflamatório periprótese, vai ter contratura capsular. Então, a gente, quando vai propor uma reconstrução com prótese silicone para a paciente, a primeira coisa é falar com ela sobre isso, tá? Então, ela entender o que está sendo colocado na mama dela, tá? Quais são os prós e contras dessa técnica. Assim como para a prótese silicone ou para qualquer outra técnica escolhida, é uma etapa fundamental avisar, né, informar a paciente sobre a opção que a gente está escolhendo, tá? Em relação às próteses, a gente tem vários formatos de prótese, né? Então a gente tem a prótese redonda, com perfil alto, anatômica, cônica. Então são vários formatos de prótese que mudam. E também em relação à superfície, a gente tem próteses lisas, próteses microtexturizadas e nanotexturizadas, né? E as próteses de poliuretano, que são próteses um pouco mais firmes, mais duras, tá? Quando a gente vai para a reconstrução mamária, a gente tende a usar uma prótese anatômica, tá? Geralmente, ou até uma com um perfil um pouco mais alto, porque a paciente perde mama. Então, para a gente devolver um pouco de volume, a gente acaba optando por esse tipo de prótese, tá? E em relação à textura, a gente prefere uma texturizada ou de poliuretano. Por quê? Porque próteses lisas, elas tendem a correr mais, a deslizar mais. Então pode ocorrer uma lateralização mais fácil da prótese. Ela escorrega quando a gente usa ela principalmente por trás do músculo, né? Então a gente sabe que a prótese, quando ela é texturizada de poliuretano, ela adere mais firmemente aos tecidos, então confere um resultado melhor ali na reconstrução. Então basicamente é isso que eu gostaria de falar em relação a quais próteses existem no mercado. Em relação aonde colocar a prótese, né? Então isso é um tema também bem interessante. A gente sabe que quando a gente vai para a cirurgia de reconstrução mamária, a gente tem algumas opções onde colocar a prótese. As mais comuns aí que a gente usa é acima do músculo, que é a pré-peitoral, né? E tem atrás do músculo, que classicamente é a mais utilizada em reconstrução mamária, tá? Que é quando a gente solta o peitoral maior e aloca a prótese entre o peitoral maior e menor, tá? Hoje, né, tem-se um movimento a cada vez mais utilizar prótese pré-peitoral. E eu vou falar o porquê, tá? É um movimento novo, mas é o que a gente está caminhando para, tá? Vamos falar um pouquinho de cada técnica, de reconstrução pré-peitoral e retromuscular, ou retropeitoral. Começando pela pré-peitoral. Quais são as vantagens da prótese pré-peitoral? É importante lembrar aqui que o padrão ouro, quando a gente usa essa técnica, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles têm amplo acesso a materiais e uma condição financeira melhor do que o nosso SUS, quando a gente usa uma reconstrução com prótese pré-peitoral, a gente geralmente utiliza a matriz dérmica celular junto, que é aquela matriz de porco, né? Por quê? Muitas pessoas defendiam que a gente usava a prótese retromuscular porque o músculo confere uma camada protetora a mais para a prótese, né? Então não fica só pele, tecido celular subcutâneo e prótese propriamente dita. Porque se o paciente for para radioterapia, por exemplo, a prótese sofre mais um grau de contratura, né? Tem maior chance de extrusão. Então a gente colocava debaixo do músculo porque tem uma camada a mais. Então seria pele, tecido celular subcutâneo, músculo e prótese. Então a chance dela ter uma contratura mais grave é menor, tá? E a chance de extrusão é menor frente principalmente pacientes que vão para radioterapia. Então, a prótese pré-peitoral, para suprimir ou para fazer essa função do músculo, a gente coloca a prótese e coloca a matriz dérmica celular para ter essa camada, para ela fazer a função do músculo, né? O grande problema da matriz dérmica celular é que ela é muito cara. Então, aqui no Brasil, chega a 15 mil cada prótese, cada matriz assim só. Então, é muito... Não dá para a gente pôr na nossa prática clínica de rotina, né? Então, as desvantagens que a prótese pré-peitoral tem, geralmente não ocorrem quando a gente tem matriz dérmica celular. Só que a gente adapta aqui para nossa realidade, para o Brasil, então a gente faz pré-peitoral sem matriz, tá? E qual que é
a grande desvantagem da prótese pré-peitoral sem matriz? Ela tem uma maior chance de rippling, que esses riscos na mama, que ela fica mais aparente, que dá para ver ali na foto em questão. E ela tem maior chance de extrusão, principalmente pós-radioterapia, porque tem uma camada protetora a menos, tá? O rippling dá para ser consertado com lipoenxertia num segundo tempo. É muito comum 2 tempos cirúrgicos para reconstrução mamária, tá? Então isso é uma coisa que dá para se corrigir. E quais são as vantagens da prótese pré-peitoral? Primeira é que você não vai sacrificar o músculo. Quando a gente faz a reconstrução retropeitoral, você tem que desinserir as fibras do músculo. Isso não acontece. Você deixa uma alternativa do músculo caso você tenha algum problema. Então, você não sacrifica o músculo. Essa é a primeira vantagem. Segunda vantagem, menos dor pós-operatória. Então, como você não manipula o músculo, a paciente sente menos dor. Terceira vantagem, ela é uma técnica cirúrgica mais simples e de menor tempo cirúrgico. Você não precisa fazer a loja retromuscular, então é muito mais tranquilo. E, na minha opinião, fica um resultado mais harmônico. Fica mais natural a prótese pré-peitoral do que a prótese retromuscular, tá? Então, assim, não tem técnica certa nem errada. Você discute com cada paciente as prós e contras de cada técnica, e essas são as vantagens e desvantagens da prótese pré-peitoral. Tem-se uma tendência a cada vez mais a utilizar essa técnica, tá? Eu acho que quando tiver barateado o uso de matrizes dérmicas acelulares, essa aqui vai ser a padrão ouro, tá bom? E aí, em relação à prótese retromuscular? Então, como eu te falei, a prótese por detrás do músculo ela fica entre o peitoral maior e peitoral menor. Você tem que criar o espaço. Você levanta o peitoral maior, vai soltando, desinsere as fibras do músculo peitoral maior, tem que deixar ele bem solto para poder alojar a prótese, tá? Quais são as vantagens dessa técnica? Bom, ela tem uma camada de proteção a mais para a prótese, então ela tem um índice menor de contratura e quando a contratura acontece, ela acontece de uma forma mais leve. O resultado é mais duradouro porque o músculo ele dá uma sustentação para a prótese a mais longo prazo. Como não está na pele propriamente dita, como na pré-peitoral, a pré-peitoral é o tempo que a paciente vai ficando mais idosa, vai perdendo colágeno, a prótese vai caindo junto, então a cirurgia dura menos. Na prótese retromuscular, não. Como o músculo sustenta, então dura um pouquinho mais. O colo fica um pouquinho mais marcado, porque propriamente por causa dessa sustentação que o músculo dá, tá? E ela é mais indicada para pacientes que vão ser candidatos à radioterapia. Então, você viu que aquele tumor é mais avançado, tem chance de ter axila positiva, e a radioterapia adjuvante, ela provavelmente vai ser indicada, a gente opta por essa técnica aqui, tá? Desvantagens. Ela tem uma maior índice de animação da prótese. Que o que é a animação da prótese? Pacientes, até quando fazem próteses retromusculares estéticas, às vezes ela tem uma contração do músculo peitoral, a prótese sobe. Esse é o movimento de animação. É mais comum nesse tipo e na pré-peitoral não tem. Tem um maior índice de dor pós-operatória. Geralmente eu faço uma infiltração entre o peitoral maior e menor para diminuir essa dor pós-operatória, que é um bloqueio que a gente chama de PEX2, né? Quando é guiado pelo ultrassom antes da cirurgia, eu já faço intraoperatório às vezes, tá? E é uma técnica que dá mais trabalho. Ela é mais trabalhosa, leva mais tempo cirúrgico, né? Então, basicamente, essas são as vantagens e desvantagens desse tipo de técnica aí, tá? Então, falamos de prótese. Existe outro tipo de prótese que chama-se prótese expansora. O que é a prótese expansora? A prótese expansora nada mais é do que uma prótese murcha que tem uma válvula que ela pode ser preenchida com soro fisiológico. Quando que a gente opta por uma prótese expansora de tecido e não por uma prótese direta? Quando a gente não tem pele. Então, por exemplo, uma paciente que é mastectomizada, não dá para preservar o complexo areopapilar, nem pele, e fica muito reta ali, né? Então, a gente não tem espaço para colocar uma prótese de imediato. Então, a gente opta por um expansor de tecido, enche aos poucos no consultório com soro fisiológico. Geralmente, a gente põe o expansor no espaço retromuscular, tá? Até que ele tome o volume de uma prótese. Aí você que escolhe. 300, 400, 500, você pode encher o tanto que você quiser e achar ok. Depois de um tempo enchido com soro fisiológico, geralmente em 6 meses, a gente faz a troca desse expansor por uma prótese definitiva, tá? Então ele é temporário. Existem expansores de válvula integrada, que você tem que fazer injeção lá dentro, como a gente mostra na foto aí, e o de válvula não integrada, que tem a válvula um pouco alocada na parte inferior aqui, a gente tem que posicionar ela, que é o de Becker aí, que vocês estão vendo na foto aí, que não está... vocês verem o integrada aqui, ela está injetando a solução salina ali, e a outra foto é de não integrada. Você vê que tem um fiozinho, um cabinho, com a válvula na ponta, tá? Eu, preferencialmente, prefiro a integrada, eu acho que dá menos problema, tá?
Então, essa é a foto do expansor de tecido, tá? Você vê que ele é fininho, tá? Ele tá murcho. E ali, quando eu tirei ele, eu preenchi de ar só para você ver que ele basicamente toma o tamanho de uma prótese mesmo. Você vê que fica no tamanho, acho que esse expansor de 350 ml, se não me engano, ou 450. Então, você vê que quando você não tem espaço, você coloca ele em formato de disco. Aí você vai enchendo, o músculo vai dilatando, vai aumentando, a pele vai aumentando, até que você tenha uma loja mamária que a prótese de silicone definitiva possa ser recebida. Então, basicamente, essa é a função do expansor. Então, aí está a foto dele alocado, tá? Por trás do peitoral maior. Então, você vê, nessa primeira foto, tá a pontinha dele ali aparecendo, ó, eu deixei de propósito para vocês verem como eu suturo a borda lateral do serrátil junto, para evitar a lateralização dele. Então, a gente solta a loja por baixo do peitoral, coloca o expansor não insuflado dentro ali, né? Na loja retromuscular, sutura a parte da borda lateral do peitoral com a borda da fáscia do serrátil ali, para evitar a lateralização, e fica um pocket muito bonito, ó. Fica bem satisfatório o pocket, tá? Eu encho no intraoperatório um pouquinho, já, aproveito, coloco uns 60, 80 ml, porque já ajuda a identificar a válvula na punção no consultório. Geralmente eu faço a punção guiada por ultrassom, porque diminui o risco de você furar o expansor e perder ele. Então, basicamente, isso aí é a técnica que a gente usa no expansor, tá? E reconstrução com retalhos miocutâneos. Esse não foi das próteses, a gente já falou. Agora eu vou falar dos retalhos miocutâneos, que são quando a gente usa o retalho autólogo da paciente para fazer a mama, tá? O mais famoso, o mais utilizado e o mais seguro para mim é o grande dorsal, tá? Em que a gente pega o músculo das costas da paciente e roda para frente. Eu vou mostrar mais para frente as fotos para vocês verem como é que é. O TRAN, quando a gente usa o retalho do músculo grande abdominal, reto abdominal, e o DIEP é como se fosse um TRAN, só que microcirúrgico. Então você não precisa levar o músculo propriamente dito. Você faz uma anastomose microcirúrgica sem levar o músculo, e isso gera uma menor chance de hérnia, enfim, tem muito boa também. Como que é a reconstrução do grande dorsal? Então a gente pega uma ilha de pele ali na parte do latíssimo do dorso, do dorsal lá atrás, né? Solta essa ilha de pele sem soltar ela do músculo grande dorsal e faz uma rotação dessa ilha de pele com o músculo grande dorsal para o defeito da parede mamária da paciente mastectomizada, como vocês podem ver na foto, tá? E para a reconstrução, você pode usar uma prótese associada. Então você roda o músculo grande dorsal para fazer a cobertura da prótese, por exemplo, em pacientes que você opta por não fazer. Por exemplo, você não tem pele o suficiente para fazer uma prótese retropeitoral, você pode rodar o músculo grande dorsal e fazer ele como cobertura da prótese. Então, esse é um ponto que a gente pode utilizar. Então, essa aqui é uma foto da paciente marcada com a incisão cirúrgica ali na região do dorso. A gente faz a mastectomia na parte anterior, depois troca a paciente para decúbito lateral. A gente dá um renal nela para ficar um pouco mais elevada a parte ali da ilha de pele, tá bom? Faça a incisão ali do dorsal. Solta ele todo na inserção mesmo, quase embaixo na crista ilíaca anterosuperior ali. E você vê que sai o retalho de pele com o músculo junto, bem bonito ali, né? A gente tuneliza ele para a parte anterior, que é onde é a parte do defeito da mastectomia. Então fica basicamente assim, ó. Você já vê aqui ele rodado na primeira foto, ó. Você vê as fibras do peitoral, do dorsal bem evidentes ali, junto com a ilha de pele. E ali é um resultado final de pós-operatório imediato, primeiro dia de pós-operatório de uma paciente que fez um dorsal com prótese. Dá para ver bem o volume ali e tem uma cobertura bem satisfatória ali, é um retalho bem seguro. E o TRAN? O TRAN, a gente faz basicamente a mesma coisa, só que com um músculo reto abdominal. A gente solta como se fosse uma dermolipectomia de cirurgia plástica ali mesmo, a incisão bem parecida, né? Faz o descolamento ali do músculo em conjunto com a ilha de pele e gordura que você está levando, tá? E joga para o defeito da parede torácica. Então, essa aqui é uma marcação de TRAN, que a gente fez uma vez lá, tá? Em Guararapes. E a gente solta a parte, tuneliza ele todo para o defeito. E faz essa técnica aí, como se devolvendo a neomama com o próprio tecido autólogo da paciente, tá bom? Esse TRAN, ele pode ser monopediculado ou bipediculado, tá? Na foto anterior é bipediculado, que a gente levou 2 pedículos ali, tá bom? Você vê que dá um volume natural. O TRAN, por ser bem mais volumoso que o dorsal, geralmente a gente não usa prótese, faz ele só de forma livre. E é basicamente isso.
O DIEP é como se fosse um TRAN, só que a gente não leva o retalho do grande dorsal, não faz uma desinserção do músculo, do reto abdominal, desculpa. Então, a gente não faz uma desinserção grande do músculo. A gente leva só a ilhota de pele e tecido, então a gente não tem as complicações que a gente tem no TRAN. O TRAN, o grande problema é que ele dá muita hérnia, a paciente fica com a parede abdominal extremamente frágil, dá diástase, não é uma técnica padrão ouro assim, sabe? A gente deixa em últimos casos. Já o DIEP, a gente leva a gordura, então o paciente ganha basicamente uma abdominoplastia e não tem os contras da cirurgia do TRAN, porque a gente não mexe em músculo. Então é só ilhota de gordura e pele. Então a gente faz uma anastomose ali em cima, microcirúrgica, e fica ótimo, excelente resultado. E ganha como vantagem não ter corpo estranho, porque a gente não usa prótese de silicone no DIEP. E aí a lipoenxertia, que é quando a gente pega a gordura, pode ser da barriga, da coxa, do glúteo, da própria paciente, né? Coleta o material, a gente trata ele de uma forma adequada, tá? E a gente usa para correção de defeitos. Então, o que eu falo é que a cirurgia reparadora, a cirurgia de reconstrução mamária, geralmente você precisa de uns 2 ou 3 tempos cirúrgicos para ficar o que você gostaria de ficar, ideal. Então, assim, é um refinamento cirúrgico. Às vezes a paciente está com rippling, está com aquelas depressões. Você vai, preenche as depressões, o rippling com uma lipoenxertia. Ou uma paciente ficou com a mão um pouquinho menor, você quer dar um volume, corrigir uma depressão que ficou porque você tirou a pele ali por causa do tumor. Você vai com a lipoenxertia e consegue preencher esses espaços. Então, basicamente, é um refinamento cirúrgico. Eu gosto bastante. A lipoenxertia, por si só, para dar volume, eu não gosto, porque você não consegue absorver 100% do que você lipoenxerta. Geralmente, uns 80%. Já considera uma boa absorção. Então, toda vez se você fazer só lipoenxertia, você vai ter que ficar voltando para dar volume. Então, não é o ideal. O ideal é que seja só para refinamento mesmo, corrigir defeitos, tá? Então, conclusões aí. Então, a cirurgia reparadora da mama é uma etapa importante para devolver a autoestima da paciente e melhorar a qualidade de vida dela, né? Como eu falei anteriormente. É um direito da paciente acesso a este serviço conforme preconiza o Ministério da Saúde, seja por convênio, seja via SUS, tá? Existem várias opções para reconstrução mamária. A gente já viu aqui quais a gente pode usar. E não existe técnica padrão, tá? Essa técnica é melhor. A gente tem que individualizar a paciente certinho, ver os prós e contras de cada técnica e escolher com calma, em conjunto com a paciente, qual que é a melhor opção para ela. Então é isso. Tá, gente? É isso que eu tinha para falar sobre reconstrução mamária aí. Então, doutor, a gente sabe que a reconstrução mamária é um assunto muito novo, né? Foi implementado recentemente e que faz uma grande diferença para as mulheres. E hoje, no nosso centro, aqui na Santa Casa de Araçatuba, a gente tem esse serviço. E a gente gostaria de saber de um pouquinho como foi implementado e quando foi implementado esse serviço aqui. Certo. Então, acho que essa pactuação aí que a gente fez da Santa Casa com o Ministério da Saúde foi frente àquela estratégia de ampliação que eu mostrei no começo da aula, né? Aqui no CTO de Araçatuba, infelizmente, as pacientes tinham que ser encaminhadas para Rio Preto para poder fazer a reconstrução, né? Que é um centro de referência, um centro maior, né? E quando eu cheguei aqui, que eu assumi o CTO, acho que faz uns 3 anos, eu mostrei para a diretoria ali da Santa Casa minha vontade de fazer o serviço de reconstrução mamária, porque ou as pacientes ficavam mastectomizadas e não iam para o serviço, ou esperavam mais de 5, 6, 7 anos para poder ter uma vaga em Rio Preto para fazer, né? E a diretoria foi bem solícita, assim, esperou a época certa, conseguiu recursos federais aí, ou estaduais, eu não vou saber dizer de onde vem o dinheiro, para poder começar esse serviço. E a partir desse ano, a partir de 2024, a gente começou a fazer os primeiros casos. E a gente já está aí com, se eu não me engano, 10 ou 11 casos já reconstruídos. A gente tem uma programação de fazer 42 casos em 2 anos. Então a gente está correndo atrás dessa meta e estamos fazendo basicamente de rotina para as pacientes que têm condição a reconstrução imediata. Então está sendo muito bom. A paciente já sai da cirurgia com o tratamento oncológico feito e a mama reconstruída. Então foi esse ano que a gente conseguiu começar a pôr mesmo, de fato, o projeto em vigência. E foi uma coisa conversada desde que eu cheguei. Que eu expus minha vontade de fazer esse tipo de serviço para os meus pacientes. Certo. Doutor, o senhor tinha falado que existem 2 tipos de cirurgia de reconstrução mamária, que pode utilizar ou prótese ou os tecidos autólogos. E a gente queria saber um pouco como que é feita essa escolha. Sabemos que é individualizado para cada paciente, mas quais são alguns critérios utilizados? Então, a gente sempre faz assim a parte de menos para o mais, né? Então a gente faz primeiro a cirurgia menos invasiva possível para mais invasiva possível. Então a gente tende a começar pelas mais simples. Se a gente tem condição de colocar uma prótese direto, a gente prefere colocar,
né? Sem usar retalho, porque retalho é uma cirurgia maior, mais demorada, querendo ou não, você desinsere ou dorsal ou abdominal, então tem repercussão para paciente, né? De forma de funcionalidade, vamos dizer assim. Então, sempre que possível, que a paciente tem pele, né? Preserva o mamilo, faz uma adenomastectomia, por exemplo, que a gente preserva pele e mamilo, tem condições de colocar uma prótese, a gente prefere colocar uma prótese, tá? Ah, não conseguiu colocar a prótese, Caio. A gente tenta um expansor quando a gente tem condição de colocar o expansor, tá? Fazer uma mastectomia. Porque também a gente poupa os dois músculos maiores, dorsal e tram. Caio, não deu certo a reconstrução com a prótese, por exemplo. A gente fez a reconstrução com prótese, foi para a radioterapia, a prótese destruiu, perdemos a prótese. Aí a gente recorre para uma outra opção, que é o grande dorsal. Eu deixo as cirurgias maiores como uma última opção e uma solução. Vai para as complicações que a gente pode ter frente a uma reconstrução menos agressiva, tá? Assim, na Santa Casa a gente usa muito o grande dorsal com prótese, porque não tem expansor disponível. Então eu uso bastante de forma primária. Fica bom também, tá? Mas sempre que possível a gente vai do menos para mais. Mais simples, mas é complicado. Então, sempre que possível eu uso prótese. Não deu prótese, aí a gente pode recorrer para outra opção. Ou expansor quando eu tenho, ou um retalho autólogo aí quando não tenho expansor. Certo. Tá? Outra coisa em relação a essa escolha que você perguntou. Radioterapia também influencia na escolha. Tá? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente vai bater um papo aí sobre a radioterapia. Certinho. E, doutor, tanto nos casos em que vai colocar prótese ou que não precisa, ou que vai fazer a técnica do grande dorsal ou não, a simetrização da mama contralateral faz parte também da reconstrução mamária? A reconstrução mamária, a gente considera da mama que teve o tumor, né? Então, a reconstrução da mama, como o nome diz, a gente dá uma nova mama para paciente que perdeu. Então, a reconstrução da mamária, basicamente o nome é para se referir à mama que teve o tumor. Mas a simetrização mamária, que é deixar a mama contralateral saudável o mais parecido possível com a mama que foi reconstruída, faz parte de todo o processo. Então, a gente sempre faz a simetrização quando possível, tá? Porque fica assimétrico se você mexer numa mama só, né? Às vezes você precisa fazer uma redução, fazer uma mamoplastia redutora ou até colocar uma prótese para ficar mais parecida. Então, sim, faz parte do tratamento da reconstrução mamária, mas quando você vai falar de nomenclatura, não. Né? Então, basicamente isso. Doutor, a gente sabe que a gente tem a reconstrução mamária imediata e a tardia. Quais são os fatores que vão influenciar para você fazer essa escolha? Se a mulher na cirurgia ela pode fazer a reconstrução imediata ou se ela precisa esperar para conseguir fazer a reconstrução? Sempre que possível, a gente opta pela imediata, tá? Por quê? Porque a paciente sai com a mama pronta, né? E a gente não tem o efeito das terapias adjuvantes que vêm, porque isso dificulta. Então, por exemplo, se a gente faz uma mastectomia para a paciente, ela tinha condição de fazer uma reconstrução imediata, não fez, teve indicação de radioterapia no pós-operatório. Você vai ver que a pele perde a qualidade pós-radioterapia, faz uma radiodermite grave, faz fibrose, o músculo peitoral ali ele já fica fibrosado, fica mais difícil de você fazer a loja retromuscular, então perde a qualidade da reconstrução. Tá? Então sempre que a gente opta, a gente já faz de forma imediata, mesmo que a radioterapia, reconstrução com prótese, porque a gente ganha a loja, faz tudo direitinho como tem que ficar, se precisar radia, e se tiver complicação frente à radiação na prótese, a loja já está pronta. É só pegar e trocar a prótese. Então, sempre que possível, a gente já faz imediata. A gente prefere, tá? Só que tem casos, por exemplo, de tumores avançados que a chance de recidiva é muito alta. Então, tumores T4, né? Ou carcinoma inflamatório, que são tumores que a chance de recidiva é muito alta, a gente não faz a reconstrução imediata. A gente espera, ela acaba o tratamento, espera um ano, vê se não vai ter nenhuma recidiva. Aí depois que não teve nenhuma recidiva, passou bem esse um ano, a gente faz a reconstrução. Porque senão você reconstrói de forma imediata, ela é recidiva e você perde a reconstrução. Entendeu? Então esse é um dos casos que a gente espera. Só fazendo um adendo, então, para complementar essa pergunta, a gente sabe que a gente pode acabar atendendo alguma mulher em cuidado paliativo, que já está com alguma metástase, ela pode optar em fazer essa reconstrução mamária? Isso aí já é um tema um pouco mais polêmico, né? A gente sabe que paciente metastática, a gente guarda a cirurgia ali para quando ela tem complicações em relação à mama que tem um tumor. Então, por exemplo, a paciente já tem um câncer de mama metastática para pulmão, por exemplo, e o tumor, infelizmente, ulcerou, está sangrando, está caindo HB, né, hemoglobina, então está dando repercussão sistêmica. A gente vai para a cirurgia para fazer uma mastectomia higiênica. A gente só tira, limpa o tumor,
porque a gente entende que caso a sobrevida dela não seja longa, a gente não tem o porquê fazer uma cirurgia agressiva dessa. Então, a gente tende a controlar paciente metastático com terapia sistêmica, tá? Então, a reconstrução em paciente metastático, acho que não é bem estabelecido ainda, tá? Se a gente guarda até cirurgia para câncer, para paciente metastático, só quando tem complicações. Então, a reconstrução mamária no cenário metastático não é uma verdade ainda, tá? Só que, assim, estão aumentando a sobrevida das pacientes metastáticas, né? Então, é um tema que isso aí vai ser discutido mais para frente, acredito eu, tá bom? Perfeito. Doutor, como o senhor tinha comentado, qual seria a influência de uma radioterapia adjuvante pós a cirurgia nessa cirurgia de reconstrução mamária? Muito, né? Então, a gente sabe que pacientes que vão ser submetidas à radioterapia, a gente vai ter impacto na reconstrução de mama da paciente, né? A radioterapia é um tratamento locorregional muito forte, muito severo. A gente sabe que tem ali uma radiodermite associada, né? Que é uma perda da qualidade da pele, né? Uma retração dessa pele, uma retração também do músculo peitoral maior, uma fibrose. Então, quando você vai para a cirurgia pós a radioterapia, é muito difícil você fazer uma loja retromuscular, por exemplo, um descolamento de pele volumoso. E muitas das vezes, quando a paciente vai para a radioterapia, a gente vai fazer reconstrução tardia, a gente opta por pegar uma pele saudável. Aí sim entra a função do grande dorsal, porque a pele das costas não foi radiada, a gente roda o retalho grande dorsal e fica uma pele mais tranquila para cicatrizar, para fazer a proteção de pele. Então, uma das indicações formais aí do retalho miocutâneo é pacientes radiadas, né? Antigamente, a radioterapia tinha cobalto, então era muito maior ainda essa radiodermite, as complicações pós-radioterapia. Hoje não. Hoje a gente tem contraturas capsulares mais leves quando a paciente faz a reconstrução imediata e vai para a rádio, né? Então, por exemplo, a paciente pôs a prótese, foi para a rádio, a gente vê complicações menores, mas ainda assim impacta, com certeza. Tá. Doutor, a reconstrução mamária ela pode afetar a detecção da recorrência do câncer de mama? Não, assim, questão de rastreio, né? Se uma paciente acho que a pergunta é se uma paciente já teve câncer, reconstruiu, se vai afetar no rastreio de uma nova doença, né? Uma recidiva, por exemplo. Não, assim, a gente sabe que, por exemplo, uma paciente que põe prótese ali e uma mastectomia foi bem feita, foi feita com retalho adequado, essa paciente, na teoria, tem o mínimo possível de mama, né? Quando você vai para uma mastectomia aí, por exemplo, redutora de risco, você reduz em até 90% o chance da paciente ter câncer de mama. Você não tira 100% porque sempre fica um pouquinho de tecido. Digo, não tem como a olho nu você tirar 100%. Mas você tem técnicas ali no exame físico, de percepção. Não tem nem indicação de você fazer exames de rotina em pacientes mastectomizadas na mama do tumor, que foi da mama que teve a mastectomia realizada, né? Então não. Está bem indicada a técnica, bem estabelecida, não vai conferir um risco maior para a paciente deixar passar alguma coisa. Se ela está fazendo o exame periódico com o mastologista dela, o mastologista, se tiver alguma coisa, ela vai perceber no exame físico, tá? Porque tem que ficar o mínimo de retalho possível, uma mastectomia. A gente sabe que a reconstrução mamária ela pode ser feita em mais de uma etapa, né? Perfeito. Então, como que é feito esse ajuste, essa correção após a primeira reconstrução? Perfeito. Então, a gente sabe que a gente tem muito viés na cirurgia de reconstrução de mama, né? Então, tem muitas coisas que interferem no resultado. Uma delas é a radioterapia, às vezes a paciente é diabética, complica um pouco mais a cicatrização. Às vezes a paciente faz quimioterapia, enfim, não é uma receita de bolo a reconstrução de mama, né? E muitas das vezes, quando a gente vai para a primeira reconstrução, para o primeiro ato de reconstrução, a gente não tem as condições ideais para que fique uma mama pronta. Então, eu sempre falo para os pacientes que a reconstrução de mama é uma cirurgia de retoque. Então, uma cirurgia que, para você chegar no resultado que você deseja, geralmente 2 ou 3 tempos cirúrgicos são necessários. Então, geralmente, a gente faz a reconstrução primária, vê como é que fica, manda o paciente para a rádio se for fazer rádio, né? Espera a mama adaptar, depois de 6 meses, reavalia como ficou, vê as queixas das pacientes, às vezes as pacientes se queixam de alguma retração ou de alguma assimetria em relação à mama contralateral, e a gente vai para essa correção. Aí depende da queixa da paciente e do que você está vendo visualmente ali como mastologista, o que está impactando no resultado para você poder adotar a estratégia definitiva. Mas basicamente é uma cirurgia de retoque, a paciente tem que ter paciência. Então é uma coisa que, bem conversada, bem explicado, a paciente vai ciente das etapas que vão ser realizadas. É por isso que eu sempre bato na tecla, não é uma cirurgia estética. Então, assim, a gente não tem as mesmas condições de uma paciente que vai só para pôr uma prótese, por exemplo. A gente perde pele, tem radioterapia, tem fibrose. Então, assim,
Essa parte de retoque é bom que seja falado antes da primeira cirurgia com a paciente, que a paciente não dá um trabalho, tá? Então, se você explica bem, ela entende o tratamento, entende a cirurgia, geralmente você leva tranquilo, aí é sossegado. Certo. Doutor, como o senhor havia falado, a cirurgia de reconstrução mamária faz parte do tratamento da paciente, né? Faz parte do cuidado integral dela. Mas quais seriam algumas das principais limitações ou contraindicações para poder fazer uma cirurgia de reconstrução? A primeira delas, de reconstrução imediata, é carcinomas muito avançados, né? Então, principalmente carcinoma inflamatório. A gente entende que a taxa de recidiva dele é muito alta. Então, nos primeiros anos, principalmente. Então, a gente segura aí essa reconstrução para poder fazê-la de forma tardia. Mas mesmo os carcinomas inflamatórios que você tratou, fez radioterapia, a paciente ficou bem 1, 2 anos, você pode prosseguir. Então, assim, existem contraindicações para cada técnica, né? Então, existem pacientes que, por exemplo, no TRAN, se ela tiver uma colestectomia aberta prévia, que cortou o reto abdominal na parte do hipocôndrio direito, ele é contraindicado, entendeu? Uma paciente que teve uma lesão inadvertida do pedículo vascular do grande dorsal durante uma linfadenectomia. A gente contraindica a reconstrução com grande dorsal, entendeu? Então, cada técnica tem uma contraindicação propriamente dita. Em geral, a contraindicação formal para a reconstrução imediata são tumores avançados. Basicamente isso, tá? Magnesia do músculo peitoral maior, a gente não vai indicar uma colocação de prótese retromuscular. Então, para cada uma tem uma contraindicação. Certo, mas de maneira geral não teria nenhuma contraindicação absoluta para reconstrução tardia também? Não. Se a paciente for não metastática, tá bem a longo prazo, já fez todo o tratamento e está sossegada, não tem uma contraindicação formal. Essa paciente não pode reconstruir. Certo. Não. Falando um pouquinho de pós-operatório, quais são os cuidados pós-operatórios necessários após uma reconstrução mamária? Certo. Aí depende de cada tipo de reconstrução, né? Mas, em geral, a gente sabe que a cirurgia de reconstrução mamária muitas vezes vem com assimetrização. Então, são cirurgias bilaterais, cirurgias grandes, né? Então, de tempo cirúrgico muito alto. Uma preocupação que a gente tem em relação à trombose, né? Então, às vezes, o uso de meia elásticas, deambulação é importante, tá? Isso em relação à trombose. Em relação à cicatrização, para pacientes diabéticas, por exemplo, a gente tem que fazer um controle glicêmico antes de fazer a cirurgia de reconstrução mamária, porque isso impacta na cicatrização. Muitas pacientes, quando vão para a simetrização da mão contralateral, a gente faz aquela cicatriz em T invertido. Então, a cicatriz em T invertido, às vezes, tem uma dificuldade, propriamente por ser uma união de 3 retalhos no T para cicatrizar. Então, a gente sempre, pacientes diabéticos, a gente faz o controle glicêmico primeiro. O uso de top cirúrgico é importante, porque dá sustentação para a prótese, tira a tensão da cicatriz, então eu recomendo bastante também, tá? Curativos de boa qualidade são importantes também, para a gente manter a ferida mais estática possível e ajudar a paciente nessa cicatrização, tá bom? Drenagem linfática a gente usa para as pacientes na simetrização da mama contralateral sem prótese, eu gosto de indicar, diminui o edema local ali, mas da prótese eu geralmente não indico a drenagem, tá? Então, basicamente isso. Os cuidados pós-operatórios principais aí, tá bom? Pra gente encerrar o nosso bate-papo, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho em relação à autoestima da mulher. A gente sabe que um dos maiores problemas das mulheres que têm câncer de mama é a questão de elas perderem a mama. Então, se sentem um pouco menos impotentes, menos femininas, igual você comentou no começo da nossa aula. E você sentiu essa diferença de psicológico para essas mulheres que fizeram a reconstrução aqui na nossa Santa Casa de Araçatuba? Demais. Eu acho que, assim, o impacto positivo, assim, eu tenho visto em loco, né? Então, a gente vê as pacientes que foram submetidas à reconstrução mamária, muitas das vezes elas aderem ao tratamento de forma mais fácil, porque o psicológico delas fica muito abalado. Você imagina, toda vez que você vai tomar banho no espelho, você se vê sem uma mama, né? Muitas das pacientes já têm uma mama volumosa, então você vê uma mama super grande, que é saudável, com uma pitose gigantesca, e se vê sem a nada do outro lado. Gera até um desconforto lombar ali, uma dor lombar nesses tipos de casos, né? Então, é um impacto negativo muito grande quando a gente não faz esse tipo de tratamento, né? A paciente fica desanimada, às vezes pode entrar em quadro depressivo, pode perder a vontade de aderir ao tratamento, tomar as medicações que são necessárias, continuar com químio ou rádio se for necessário. Então, a reconstrução mamária, quando a paciente se vê por completo ali no espelho, é um estímulo maior para ela seguir em frente, né? Eu tenho visto isso. Os pacientes ficam mais animadas, mais gratas, passam durante o processo oncológico de uma forma mais leve.
Então, assim, é um ganho muito importante, psicológico, assim. Eu tenho percebido que a satisfação das pacientes que são submetidas à reconstrução mamária e a qualidade de vida delas são bem significativas, assim. Vale bem a pena. Eu queria te agradecer, doutor, por você estar aqui com a gente, falar desse tema, reconstrução mamária, porque a gente sabe que é um tema que existe, que está em construção, e a gente já conseguiu esse processo aqui na Santa Casa de Araçatuba, mas que poucas pessoas ainda sabem que isso está acontecendo. Então, acho que foi muito importante a gente trazer esse tema aqui no CIT. E foi muito bom o nosso bate-papo. Acho que deu para esclarecer bastante coisa. E agradecer por você ser nosso preceptor, estar sempre aqui com a gente e poder trazer essas informações para o pessoal. Tranquilo, eu que agradeço o convite. Aí é sempre bom estar aí com vocês discutindo temas relevantes. Eu acho que a Liga está fazendo um excelente trabalho aí em divulgar informação, né? Informação de qualidade. Então, isso é extremamente importante. A gente aproveita esse espaço aqui para fazer esse tipo de divulgação de informação. E é muito bom estar aí falando sobre câncer de mama com vocês e reconstrução mamária. Obrigado pelo convite.